Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um debate paracientífico. Meu nome é João Paulo Pedotti. Hoje eu vou ser um dos mediadores aqui do debate e eu sou voluntário da Liderare e um dos coordenadores do Colégio Invisível da Liderologia. Esse evento ele é organizado pelo Colégio Invisível da Liderologia em parceria com a Liderare. E o nosso foco é, do Colégio Invisível, ser um organismo conscienciocêntrico, sem fins de lucro, que une de maneira online pesquisadores de qualquer lugar do planeta, interessados em aprofundar os estudos e pesquisas na liderologia interassistencial sobre a ótica do paradigma consciencial. E a Liderare é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins de lucro, que tem como propósito divulgar e aprofundar os estudos e pesquisas em liderologia através de cursos, eventos, fóruns, publicações, palestras, preceptorias e outras atividades. O nosso foco é estudar o tema da liderança interassistencial sobre a ótica do paradigma consciencial. Então, é uma liderança focada na cosmoética, na autoliderança, na liderança e liberdade consciencial, na coliderança evolutiva e demais temáticas relacionadas. E aqui comigo na mediação do evento está o Bernard Soiré. Bernard, tudo bem? Só ativar o microfone, Bernard. Bom dia, olá a todos. Sou voluntário do IIPC São Paulo e do Colégio Invisível da Liderologia. A minha formação é em economia e eu atuo em funções de liderança em empresas privadas há mais de 20 anos. Os debates paracientíficos ocorrem sempre no terceiro domingo de cada mês, entre 10h30 e meio-dia. Esses encontros têm por objetivo aprofundar temas relevantes para o estudo, compreensão e ampliação da neociência liderologia sob a ótica do paradigma consciencial. O objetivo do nosso encontro não é trazer verdades absolutas, mas sim criar um espaço favorável para que todos possam refletir, contribuir, discordar, refutar e construir o conhecimento junto conosco, dentro de uma visão paracientífica. Reforçamos, então, o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Bom, hoje debateremos o tema Desafios da Liderança Interassistencial Reurbanizadora. E para debater este tema, contamos com a presença de dois autopesquisadores convidados. Aline Bittencourt, que está em Florianópolis e aqui conosco pela web, e Marcelo Silva, que está em Foz do Iguaçu e também aqui conosco pela web. Eu peço então para a Aline e o Marcelo para que façam uma breve apresentação. Olá, bom dia a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer ao Colégio Invisível da Liderologia, Liderare, pelo convite para estar aqui hoje debatendo o tema da liderança interassistencial urbanológica, ao Marcelo também. Então, é uma satisfação estar aqui. Vou comentar um pouco aí o meu histórico na conscienciologia e com a temática, né? Eu conheci a conscienciologia em 1996 na Espanha, eu morava em Barcelona e sou voluntária desde 1998 e eu comecei no IPC, né? Estive muito tempo ali no IPC em Barcelona, depois passei pela IAC até que eu vim para o Brasil em 2011 e hoje eu estou à frente uma das coordenadoras da Ortocognitivos, que é a Associação Internacional para a Implantação de uma Cognópolis, ou Cidade do Conhecimento, né, proposta pela Conscienciologia aqui em Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis. Então, a minha ligação, acho que quando a gente fala de liderança, né, primeiro, assim, o tema
que eu acho que eu trouxe como ideia inata é a questão da autoliderança. Então, o curso intermissivo para a gente é um divisor de água, né? E eu entendo que quando a gente vem com uma ProEx, né, uma programação existencial planejada, técnica, a gente precisa de um certo nível de autoliderança, porque senão a gente não vai, né, realizar a nossa ProEx. Então, o tema da autoliderança é uma coisa que eu trouxe sempre inata. Eu tinha muito claro que eu era a única responsável pela minha evolução, pela minha vida, pelos meus acertos e pelos meus erros, né? Então, eu sempre exerci na minha profissão, nos ambientes que eu estava, um certo nível de liderança, de forma natural. E depois na conscienciologia a gente acaba exercendo isso, né? A própria docência, né, tem aí um nível de liderança, coordenação de instituição conscienciocêntrica, que eu também sempre estive à frente de grupos e trabalhos, né? Mas foi a partir da demanda que veio de implantar uma Cognópolis aqui na região de Florianópolis, que em 2015 o professor Valdo trouxe essa demanda para o grupo para cá, que talvez eu assumi ainda mais esse processo de liderança e aí a necessidade de ir qualificando, porque líderes, se nós chegamos no curso intermissivo, eu entendo que em algum momento, em alguma vida passada, a gente exerceu um tipo de liderança e de interassistência. Mas a partir do curso intermissivo, da compreensão da própria Reurbex, da reurbanização extrafísica planetária que nós estamos vivendo, da questão da cosmoética, agora é uma oportunidade de a gente, então, qualificar essa liderança, né? Colocar essa liderança, então, a favor da melhoria da vida de todos os princípios conscienciais. Então, qualificar através da cosmoética, da interassistência, do parapsiquismo lúcido. Dentro da especialidade, eu sou arquiteta, né, de formação, então eu sempre me interessei também e pesquiso há mais de uma década, a questão da reurbanização extrafísica ou a Reurbex. E aí, para assumir uma liderança dentro da reurbanização, a gente precisa dessa autoqualificação, né? Então, juntou as duas temáticas, né? A questão da Reurbex, do estudo da Reurbex, a questão de implantar uma cidade do conhecimento, uma Cognópolis, e aí a necessidade de qualificar cada vez mais a liderança. E hoje a gente vê no movimento dentro da CCCI, né, do grupo da Conscienciologia, da comunidade conscienciológica, vários movimentos, né, de qualificar, de ir a cada vez mais a uma liderança, por exemplo, compartilhada, uma coliderança, os ensaios de colegiado em diferentes grupos da conscienciologia, né? Então, é um pouco para contextualizar, né? Eu sou uma que busco entender muito essa questão da liderança colegiada, mas vejo que eu entendo muito pouco, tenho muito pouca experiência, né? Mas a gente faz um esforço. Então, foi um pouco para contextualizar. Agora eu passo a palavra aí para o Marcelo. Obrigado, Aline. Então, meu primeiro bom dia a todos e todas também. Quero agradecer aí o Colégio Invisível da Liderologia, a Liderale, pelo convite para a gente estar falando desse tema que é super importante, né? Eu sou Marcelo Silva, eu sou natural de São Paulo, conheci a Conscienciologia em 1991 e desde então venho estudando esses temas. Em 94 eu me tornei voluntário da Conscienciologia lá em São Paulo, no IIPC São Paulo, né, na época IIP. Depois, em 96, eu me formei docente em Conscienciologia. E em 98, em 2000, eu mudei para Foz do Iguaçu a primeira vez, que é onde eu resido atualmente. E naquela época eu coordenei a unidade de São Paulo, né? Foi uma primeira assim, atividade mais, vamos dizer, expressiva do processo de liderança dentro da Conscienciologia. Eu já tinha coordenado a área do atendimento, eu tinha passado pelo voluntariado com coordenação, pela educação, mas assumi a unidade de São Paulo, que sempre foi a maior unidade do IPC. Aquilo foi uma responsabilidade muito grande. A gente atendia 7 cidades, tínhamos 100 voluntários na época, fila de pessoas querendo entrar para o trabalho, enfim. E nesse contexto eu fui convidado a vir para Foz do Iguaçu para começar uma empreitada totalmente diferente, que era o contrário do que eu estava vivendo em São Paulo. Abrir a unidade Foz do zero, do nada. Olha, você vai para lá, já existia um grupo que já estava, 23 voluntários que estavam construindo o CAEC, implantando o Centro de Autoestudos da Conscienciologia.
A unidade estava dentro do CAE, que era muito difícil as pessoas virem para cá, então estava sem atividade há bastante tempo. E a diretoria do IPC resolveu levar a unidade para o centro de Foz do Iguaçu. E eles precisavam de uma pessoa que pudesse vir, que não tirasse nenhum voluntário do CAE, que começasse todas as atividades do zero. Então, o meu laboratório de experiência da Unidade de São Paulo, desde quando eu cheguei até coordenar a Unidade de São Paulo, ele foi fundamental para desenvolver o aspecto da liderança, porque aqui eu tinha que contar comigo e com os amparadores. Então, eu fazia contato com os alunos pelo telefone, orelhão público, formei minha primeira turma, eu morando no hotel, comecei o curso, meu primeiro aluno foi meu primeiro voluntário, nós formamos uma unidade, formamos professores, formamos outros coordenadores, criamos uma unidade inteira a partir do nada. Então, essa foi uma grande experiência. E aí, desse trajeto, em 2002, eu fui morar no Rio de Janeiro, onde era a sede mundial do IPC. Lá eu também fui levado para outros desafios em termos de lideranças interassistenciais. Então, atuei dentro da área técnico-científica, depois atuei junto com a diretoria, a gente ia trabalhar na diretoria internacional. Houve uma grande mudança, em 2004 nós trouxemos a sede do IPC para Foz. Em 2006 eu assumo a coordenação geral do IPC, também foi um dos maiores laboratórios de liderança para mim, porque nós tínhamos 400 voluntários, unidades internacionais, o Brasil todo, sede em diferentes locais. E aí que entra o processo da gente colocar os nossos trafores, liderança tem muito a ver com isso para mim, para funcionar. Né? E aí a gente vai ter o tempo depois para poder conversar. Mas aí da liderança do IPC, que foi a coordenação geral, eu fiz 2 períodos, 2 gestões de coordenação geral, muitas experiências interessantíssimas. Eu fui meio que um parturiente de ICs na minha gestão. Nasceram muitas ICs de dentro do Instituto, e foi uma experiência de aprendizado também, porque havia aquela resistência, e de repente, quando a gente entendeu o mecanismo, não é assim mesmo. Então, agora sai essa temática e vira uma IC. Agora sai esse grupo que era um curso e vai virar uma outra instituição. E aí eu fui atuar na Unisim, fiz uma gestão na Unisim de 2 anos, também foi uma experiência muito interessante, porque aí é uma outra perspectiva, a Unisim é a união das instituições conscienciocêntricas internacionais, então é uma visão mais coletiva, uma visão mais de grupo, uma visão de processos que pense mais na conscienciologia como um todo e não nas especialidades individualmente. Então, foi um laboratório enorme. E, nesse contexto da Unisim, eu entrei em contato com a especialidade que, para mim, hoje é a minha especialidade de existência, que é a megafraternologia. Porque era um mater pensene da Unisim, naquela época eu fui convidado a fazer parte do conselho de EPICONS, e nós precisávamos de uma dinâmica, era muita demanda assistencial, a gente precisava de uma dinâmica para poder desaguar essa assistência, os próprios voluntários também trabalhar nas energias de maneira mais explícita, efetiva. E eu, durante o processo da TENEPS, eu tenho muito um aspecto que ele é visual, a questão de imagens mentais. Eu estava na TENEPS e eu via a dinâmica funcionando. Eu via assim, as pessoas andando, se movimentando. E nós tínhamos um meeting, que nós íamos fazer o planejamento institucional da Unisim, no final de semana. Eu falei, olha, lá no final a gente ia fazer uma atividade energética. Não falei que ia ser a dinâmica. E fizemos a atividade energética do jeito que eu tinha visto na TENEPS. E as pessoas começaram a relatar que, enquanto elas estavam ali, elas sentiram um sentimento de mega fraternidade. Era um fraternismo enorme, era uma vontade de abraçar o mundo, de querer o bem para todo mundo. Aí eu falei, então tá, essa daqui vai ser a dinâmica que nós vamos instalar, e ela vai chamar dinâmica da mega fraternologia. E que também é um grande laboratório que eu tenho desde 2013, funcionando, atuando, e que me traz muitas experiências relacionadas ao tema da liderança. Atualmente eu sou voluntário na Juriscons, atuo na área da educação, que nós chamamos de TARES, a área da TARES, e vou coordenar a revista do Estado Mundial, e também sou voluntário na Ectolabs, sou EPCOM, ajudo na dinâmica, temos alguns cursos junto à Ectolabs também. E aí nós estamos aqui agora para debater o tema da liderança interassistencial herbológica, né? Bom, após as apresentações, daremos então início ao debate. Para quem estiver participando ao vivo, peço que enviem as suas perguntas e dúvidas através do site do YouTube. Bom, vamos iniciar com a seguinte pergunta para a Aline e para o Marcelo. O que vocês entendem por liderança interassistencial? Começando pela Aline.
Bom, a gente já veio falando aqui um pouco, né, de liderança e trazendo aí as casuísticas, né, e até eu comentei a questão da autoliderança, né, que acho que eu penso que para a gente chegar numa liderança interassistencial, a gente tem que começar com a própria autoliderança, e quando a gente analisa a liderança dentro do paradigma consciencial, essa liderança, ela visa, ou a própria autoliderança, para mim está muito implícita a questão da inteligência evolutiva, né? Então, é uma autoliderança, mas com inteligência evolutiva, ou seja, sabendo priorizar, fazer as escolhas, aquelas que sejam melhor para a minha evolução e para a evolução dos demais. Então, eu entendo que uma liderança interassistencial, aqui a gente entra também outro componente, né, do paradigma consciencial, que é a multidimensionalidade. Então, quando a gente fala que o que seja melhor para todos, é multidimensionalmente, incluindo então consciências intrafísicas, consciências extrafísicas, os diferentes grupos e os princípios conscienciais, né, que aí a gente já entraria aí também na questão de universalismo e de fraternismo, que daí eu deixo para o Marcelo entrar mais nessa seara, né, nessa temática. Então eu entendo que um líder, ou a liderança interassistencial, é aquele líder então que visa ou que trabalha, que coordena, que aglutina e lidera trabalhos que vão favorecer ou criar oportunidades de evolução para todas as consciências. Então, é um líder que está a serviço da evolução dos demais, né? Dos demais princípios conscienciais, não só consciências aqui, de todos os princípios conscienciais. Então, eu entendo um pouco isso, né? E se a gente puxa para essa questão aí da reurbanológica, né? A reurbanização extrafísica, se tem alguém assistindo a gente ou chegando aqui, né, de primeira vez nos debates, é um movimento que a gente está passando interassistencial planetário, né? A melhoria, então, dos ambientes, a reciclagem dos ambientes extrafísicos, patológicos, com a consequência melhoria dos ambientes intrafísicos. Então, essa melhoria dos ambientes extrafísicos alivia a pressão que a gente sofre, né, dessas comunidades mais atrasadas evolutivamente falando, e com a intenção de melhorar, não? A Reurbex, ela objetiva justamente a evolução de todas as consciências, vai da evolução ou da reciclagem, da reeducação individual à coletiva. Então, as consciências que estavam no extrafísico, algumas passam tempo, né, em para hospitais até conseguirem melhorar e renascer, ressomar nesse planeta, e alguns são transmigradas. Então, nesse processo de reurbanização planetária, extrafísica, muitas consciências que estavam, às vezes, não sei, 200, 300, 400 anos sem renascer nessas comunidades mais atrasadas, elas renascem. Então, o renascimento, né, a ressoma, é uma oportunidade aí de reeducação consciencial, de reciclagem, mas gera uma série de conflitos devido à própria, digamos, defasagem, né, evolutiva delas com, digamos, com o tempo atual que a gente vive aqui no planeta, né? Então, isso explica um pouco essa série de conflitos que a gente vê na sociedade hoje. Basta a gente ver o momento que a gente está vivendo aqui no intrafísico, né? E aí, mais do que nunca, eu entendo que o intermissivista ele tem um papel importante, porque a gente acessou essas informações, né, antes de renascer, a gente entendeu esse processo. Então, por que eu trago essa questão da Reurbex? Por causa da liderança interassistencial. Então, nós temos uma responsabilidade a mais perante a informação que a gente acessou e também aos nossos trafores, né? Então, o que a gente pode dar de melhor? Porque liderar, que acho que o Marcelo trouxe isso na fala dele, liderar, né, a liderança interassistencial é colocar os seus melhores trafores, melhores traços, forças, a serviço do bem da humanidade e aí multidimensionalmente, né? Então, um pouco eu acho, não sei se eu fui clara, mas seria um pouco resumindo isso. E a Reurbex, ela pede isso, né? A gente precisa acolher, assistir essas consciências que estão renascendo, né? E assistir também intrafisicamente e extrafisicamente. Passo para o Marcelo agora. Não, muito bom, super claro, super didática, né? Concordo com todas as palavras da professora Aline.
E quando eu penso a liderança interassistencial, eu penso sempre no processo de condução, né? A liderança, ela é um atributo da consciência, que é a capacidade, a qualidade e, vamos dizer, a cosmoeticidade de você conduzir princípios conscienciais, ou consciências, ou grupos, ou se conduzir, né? Concordo também com essa categoria da autoliderança e da heteroliderança. Então, a gente conduzir consciências para construções evolutivas, para ambientes evolutivos, para possibilidades de crescimento e melhoria. Então, isso eu penso que vem na tônica ou no seio da liderança interassistencial. Para que a pessoa conduza o outro, existem alguns princípios. Ou seja, o princípio que eu acho que é bem sério dentro da conscienciologia é o princípio do exemplarismo pessoal. E um exemplarismo cosmoético, ou seja, um exemplarismo qualificado daquilo que é melhor, daquilo que é evolutivo, daquilo que é o melhor para todos. E nesse sentido, a liderança interassistencial, ela vai depender muito também do líder, de desenvolver essas capacidades, desenvolver esses atributos, desenvolver os seus trafores, de ter autoconsciência dessa dinâmica trafor, trafar, né, trafal, todos nós temos, ou seja, todos nós temos traços fortes, traços fracos e traços faltantes. Como que nós lidamos com isso no dia a dia, na nossa prática? Esperamos ficar uma pessoa acabada, perfeita para fazer algo? Ou pegamos os nossos traços fortes e colocamos a serviço, como a professora Aline colocou? Colocamos para funcionar em favor do grupo. No momento que a consciência ela consegue fazer isso, que ela alimenta em si, aí já entra numa das competências fraternológicas, a questão da autoestima sadia, que vai gerar o amor próprio, essa pessoa ela começa a sair do próprio ego. A consciência deixa de olhar só para si e ela começa a ver que apesar das faltas, aquilo que falta para ela tem coisas muito boas que ela pode utilizar. É nesse momento que as pessoas começam a assumir mais liderança. Quando elas deixam de priorizar, pensar no trafar ou no trafal, no fardo ou no faltante, e começam a priorizar o traço positivo, aquilo que ela já conquistou. E a hora que ela olha para o lado, dentro desse cenário de Heuerbex, nós estamos num planeta que ele é hospital-escola. Então, há muito mais carências e demandas interassistenciais do que assistente. Então, qualquer pessoa que queira assumir os seus traços fortes, ela vai ter desafios evolutivos. Ela vai ter, dentro desse cenário do paradigma consciencial, como realizar assistência. Então, ela começa a se colocar num papel de líder interassistencial. E nessa trajetória, ela vai ser muito desafiada a superar os traços faltantes e os trafares, mas usando os trafores. Então, quando a pessoa entende essa lógica, a consciência entende que é na interassistencialidade que ela se constrói enquanto líder, e não só estudando, a cognição ela é uma parte fundamental para a gente entender os atributos de um líder, o carisma, a comunicação, a empatia, o acolhimento, a capacidade de gerar impacto, terapia, mas é na vivência prática que a gente testa o conhecimento teórico que a gente tem. Né? Então, quando eu estava falando um pouco da minha trajetória, eu lembro que algumas vezes o coordenador de uma unidade falava: olha, eu preciso que você venha para cá para ajudar a desassediar o grupo, porque eu não estou conseguindo fazer isso. E aí a gente começa a viver outros aspectos da liderança interassistencial, que é fundamental no paradigma consciencial, que é a questão do amparo. O líder, ele é o primeiro a ser mais amparado. Mas ele é mais amparado não por ele é amparado em função do trabalho que ele vai executar, em função da liderança que ele representa. Então, às vezes, eu ia para lá e tinha a força presencial, tinha a inspiração, tinha a autoridade moral do exemplo, da trajetória de vida, a confiança do grupo. Então, esses elementos eu penso que são muito assim, importantes e caros a qualquer pessoa que queira entender de liderança a partir do paradigma consciencial. Né? E a liderança interassistencial mais séria mesmo, né, se a gente for pensar de longo prazo, a gente vai desenvolver a partir do próximo curso intermissivo. Então, a ideia da pré-intermissiologia, se depois a gente puder explorar um pouco esse tema, tudo que a gente está vivendo, a minha visão, tá, o meu entendimento, ele é um ensaio para algo muito mais amplo, da gente conseguir ter estrutura intraconsciencial para acolher consciências do nosso relacionamento, do nosso passado, e que a gente não teve, nesse momento, estrutura para acolher devido ao nível de desequilíbrio que elas ainda estão. E aí a gente precisa disso. Se a gente fizer muito bem esse ensaio dessa vida, a gente vai conseguir para esse novo patamar. E aí eu acho que, vamos dizer, a história vai ficar um pouco mais complicada e interessante também.
Isso É, que vocês estão trazendo... Ah, pode falar, Aline. não, só vou completar aqui e já te passo. Uhum. Não completar, só fazer uma fala aqui. Essa questão da pré-intermissiologia, né, Marcelo? Que eu também entendo é que a gente está se qualificando, né, a gente exercendo essa liderança, aí tu trouxesse a questão da importância aí da autopesquisa, né, que isso também é a conscienciologia, é a autopesquisa e as reciclagens. A gente fazer, pôr os nossos trafores a serviço, né, que seja melhor para todos, mas também superar os nossos trafares e desenvolver trafores, que é o trafal, né? Porque a gente vê quem está aí à frente, no front da batalha, muitas vezes eu vou percebendo isso no meu dia a dia. Estou chegando no meu gargalo, no meu teto. Né? O que eu preciso desenvolver, além das reciclagens em dia, aí entra, né, a questão aí muito da conscienciometria, ver também o que eu preciso desenvolver para poder bancar o trabalho, né, para poder bancar o desassédio. E aí acho que tu trouxesse outra, que eu também penso ser um atributo da liderança interassistencial na tua fala, que é até duas, a questão da autodisponibilidade, que acho que isso é super importante, né, e a autoabnegação cosmoética também, né? Então é você abrir mão das suas próprias necessidades, tirando toda a conotação aqui religiosa, não é disso que a gente está falando, é uma abnegação tão lúcida, aí entra a questão de parapsiquismo, de senso de max proex, né? Então aí você realmente se põe a serviço, né, multidimensionalmente do que da demanda que seja, né, da demanda assistencial, e já olhando a questão aí da policarmalidade, né? Que a gente tem a questão de, né, ego karma, grupo karma, mas a gente sempre olha a questão da policarmalidade. Não, esses pontos que vocês trouxeram, eu acho que, e aí nessa sua fala, Aline, vai bem nesse sentido, né, o nosso teto, eu acho que quando bate nesse momento a nível cognitivo, a nível de automaturidade, e também a nossa maturidade para lidar, às vezes, com a imaturidade dos outros. Então, eu já não faço mais aquilo, mas o que a pessoa faz, às vezes, me pega, e eu posso estar num papel de liderança, de epicentrismo, e as minhas ações e reações repercutem mais intensamente no grupo, até a nível de representatividade, né? Então, queria entender de vocês como vocês veem hoje, dentro da CCCI e fora, essa questão dos paradigmas de liderança que a gente teve ao longo de séculos, que são tidos como referência, mas que eles são distantes da liderança interassistencial. Então, às vezes, lideranças que seguem modelos de certeza absoluta de que o líder não pode errar, de que tem que ter alguém que manda e alguém que obedece, né, a subserviência. Como que vocês enxergam essa questão de paradigma de liderança e que às vezes está anacrônico, né, quando a gente está falando de liderança interassistencial, tanto dentro da CCCI quanto fora? Como que é para vocês ou como vocês vivenciaram o contato com essas realidades? Interessante sua pergunta, porque nós estamos no aniversário da revista Inter Paradigma, né? Então, as atividades desse final de semana estão versando sobre isso, foi lançado o número 8 da revista, enfim, eles estudam isso. E eu acho o tema deles sempre muito interessante, porque os paradigmas, eles se conversam, né? Nós estamos num paradigma que a gente propôs, um modelo de observar o universo, que é o paradigma consciencial. Ele parte de algumas premissas, que nós somos consciências multidimensionais, temos vários corpos, temos várias vidas, atuamos em outras dimensões, existe a lei da cosmoética, uma lei de causa e efeito interagindo com a gente, e o universalismo como uma base, vamos dizer. E a nossa vida sendo uma vida mais bioenergética, a partir do que a gente pensa, as energias se manifestam e vão gerando efeitos. Então, esse modelo, ele traz, vamos dizer, um contraste com diversos paradigmas vigentes na sociedade pelos quais nós também passamos. O paradigma materialista, o paradigma religioso, teológico, o paradigma filosófico, o paradigma da ciência convencional, cartesiana, ortodoxa. E aí esses paradigmas, de certa forma, também se conversam, porque nós propusemos uma ciência, mas não uma ciência convencional, uma ciência heterodoxa, que leva em consideração essas outras variáveis. Então, é comum a gente ver nessa transição paradigmática, por que eu estou falando disso? Por causa do evento deles, é uma transição paradigmática que nós estamos fazendo, e o intermissivista também.
Eu não entendo que o intermissivista e quem está na CCCI é a pessoa que já rompeu com esses paradigmas, porque até a visão que eles têm é que não é uma ruptura, é uma transição. Então a gente traz do paradigma antigo aquilo que é bom e começa a lapidar na gente aquilo que não é. Então, por exemplo, a pessoa que já foi um líder religioso, o que ela traz de um paradigma da teologia? Ela traz um paradigma de dedicar a vida à assistência, por exemplo. Ela dedicava-se a fazer assistência da TACOM, da consolação. Ela dedicava a conseguir acalentar as pessoas. Agora, a hora que ela vem para a conscienciologia, ela vai ser desafiada a fazer a TARES, a tarefa do esclarecimento. Somente acalentar o coração, o momento que a pessoa está passando, não resolve o problema. Naquele momento pode diminuir, mitigar, mas não resolve o problema. Um pouco antes eu estava olhando o livro Homo Sapiens Reurbanizado, e eu, folheando assim, eu vi uma frase que chamou a atenção, que falava de Tales e Tacon. O professor Waldo fez a seguinte analogia. A Tacon é você dar um pé de sapato, mas não dá o pé esquerdo, mas não dá o direito. A pessoa vai continuar com o pé descalço. A Tales é você ajudar a pessoa a fazer o sapato. Ela ter uma forma dela construir e nunca mais ficar descalça. Então, você vê, é uma transição de paradigma, né? Você traz o processo da interassistência e você qualifica esse trafor da interassistência para o esclarecimento. A mesma coisa eu vejo na liderança, porque a liderança nossa, que vem do passado, ninguém é líder hoje dentro do paradigma consciencial, do nada. Ah, comecei a entender esse assunto agora. A gente já passou por lideranças bélicas, lideranças de reinados, lideranças de grandes grupos, só que com características que não envolviam necessariamente a cosmoética como qualificadora. Então, os fins justificavam os meios. Hoje, os fins não justificam os meios. Né? Uma das questões que eu faço sobre megafraternidade, que eu acho que pode ajudar muito a mudar a cabeça das pessoas, é: isso que eu vou fazer é fraterno? E para quem? Então, só essa pergunta já vai qualificar a ação desse líder. Eu vou tomar uma ação de impacto terapia, às vezes, que é um impacto para o grupo, às vezes vai deixar pessoas muito contrariadas, vai deixar consciências muito contrariadas, mas ele busca qualificar a intencionalidade dele. Então, acho que esse momento que a gente vive, em termos de paradigma consciencial de liderança, a cosmoética, a ortopensenidade, são fatores fundamentais para a gente puxar o trafor que a gente trouxe do passado, seja de qual paradigma for de liderança, para usá-lo aqui de maneira atualizada e não igual ao passado. E às vezes a gente pega também usando. O líder religioso, por exemplo, ele é um líder carismático. Ele é muito envolvente, ele consegue envolver. A liderança política do passado também traz isso na comunicação. E às vezes a pessoa está com a boca torta, ela está usando aquilo, e ela seduz o outro perde a lucidez, quando vê, está fazendo uma coisa que ela não queria fazer. E aí que vem a autopesquisa que vai sinalizando, porque os fatos vão indicando para a pessoa, os efeitos dessa liderança do passado dela vão indicando que ela precisa se corrigir. E o duro, na prática, assim, do que eu já vi, do que eu já vivi, é que quando a gente está usando esse trafor do passado de maneira anacrônica hoje, às vezes a gente tem um ponto cego. A gente está convicto que a gente está fazendo o correto. Só que as situações elas vão se avolumando e vão indicando para a gente que aquilo ainda não é o melhor. Era o que a gente sabia fazer, mas para o momento atual precisa ser qualificado. E aí é o momento que a pessoa às vezes toma um impacto, ela só faz uma reciclagem maior, entra uma crise existencial e vai rever essa maneira dela se conduzir. A maneira com que ela está conduzindo o grupo, a maneira com que ela está conduzindo os trabalhos que ela vem fazendo. E é a grande oportunidade de fazer essa reciclagem que a Conscienciologia propõe, ou seja, de mudar, fazer essa transição paradigmática para um outro patamar. Né? Não sei se ajuda aí a responder um pouco o que você perguntou. E antes, Aline, só também, se você quiser complementar, isso que você falou, Marcelo, no final, eu ia falar, que bom, ele trouxe a questão da oportunidade. Eu acho que quando a gente está falando de liderança interassistencial hoje, a nível de informação, esclarecimento, afinidade, pegando também o do intermissivista, mas qualquer consciência, chega um momento que é uma escolha. E isso eu acho um dos pontos mais bonitos e mais duros quando a gente está falando de evolução. O cenário está dado. Você tem todas as informações, escolha. E aí, se você repete, mais dados, escolha, repete, até o momento de realmente, se a pessoa quiser, ela se posicionar para essa mudança, de dentro para fora. Então, tem um ponto que eu acho que é desafiador, falo também como intermissivista, vendo também essa realidade de conseguir
fazer essa transposição de paradigma a nível de liderança sem precisar de justificativa externa nenhuma. Como que é se apoiar em si mesmo, que trafores que eu tenho, que alavancas que eu uso a nível de inteligência evolutiva que nem a Aline trouxe, e isso eu acho que é estava até falando com o Bernard, né, o creme de la creme prático. Como que é, né? E aí acho que a conscienciologia dá infinitas ferramentas para a consciência fazer uma escolha. E a nível de liderança, a escolha muitas vezes vem bem mais rápida. É uma oportunidade bem mais chapa quente. Só colocar um aspecto nessa fala dele, ali, antes de te passar, que é a questão, porque ele entrou na especialidade também que eu estudo, faço parte da jurisprudência, que é o para-direito, né? Quando a consciência começa a entender que o caminho da liderança interassistencial é ela ser a legisladora evolutiva dela mesma, e uma das ferramentas muito práticas, né, que você falou de coisas práticas, é o CPC. Ela construiu o Código Pessoal de Cosmoética, ou seja, o código de conduta. Ela decide, ela vê o que ela quer melhorar, ou o que ela quer qualificar, e ela descreve a conduta que ela quer ter. E ela começar a levar isso a sério, com rigorosidade, com autoincorruptibilidade, e esse eu penso que é o feeling de perceber assim, o que é de fato a liderança evolutiva. Não vai ter mais a heteroimposição, não vai ter uma divindade, não vai ter a pessoa que falou. É a consciência que começa a assumir essa responsabilidade por tudo que acontece com ela e com os efeitos que ela gera, e a partir dessa assunção, ela de fato vai crescer dentro da liderança, porque ela começa a assumir a autoliderança, inevitavelmente ela vai ser mais exemplo dentro do trabalho de heteroliderança. Só para aproveitar esse gancho que você trouxe. Mas foi muito bom isso. Acho que tu trouxesse aqui agora a questão da autorresponsabilidade também, né? Eu acho que tu trouxe muito bacana a tua explanação aí sobre essa questão de transição de paradigma, né? Eu penso que é isso também a visão, né? Todos nós fomos líderes no passado, passamos por vários grupos, mas eu entendo que a gente destacou mais, talvez, de determinada linha, né? Ou religião, materialismo, monarquia, belicismo, mas todos vêm com essa liderança, e a partir do curso intermissivo a gente está buscando, então, aqui qualificar pela cosmoética. Então, quando a gente assume, aí eu vejo que é uma dificuldade, às vezes, de algumas pessoas de assumirem esse trafor da liderança, é a questão que a gente fica mais exposto também, né? Então, essas traços que a gente pensava que já tinha superado, às vezes, aí eu falo por experiência própria, vem os refluxos daquilo, né? E isso incomoda, porque às vezes e aquilo que o Marcelo falou, às vezes vão aparecendo as circunstâncias e vai ficando tão claro, ou às vezes não, ou às vezes está o ponto cego, mas a equipe está vendo, e aí começam a passar situações, né? Então, às vezes, tem que dar aquela parada, a gente passa pelaquela crise, mas vamos embora, né? Eu acho que o senso de Max Proex, o senso de pertencimento, o comprometimento com a interassistencialidade, acho que isso dá o gás para a gente enfrentar aí os desafios e fazer essa reciclagem. Aí eu entendo que necessita um nível de abertismo, a gente precisa de abertismo, despojamento, porque a gente vê que às vezes as pessoas não assumem, eu tenho medo de assumir, porque é telhado de vidro, essa é uma realidade, né? Então, esse nível de despojamento e de abertismo, desdramatizar também, né, situações, entender, como o Marcelo falou, ninguém está pronto. Se nós estivéssemos aí no top da escala evolutiva, a gente não estaria mais aqui, né? Mas a questão do CPC, de qualificar a intencionalidade, de buscar fazer o melhor, sabendo que às vezes a gente vai cometer erros, mas não erros porque a gente realmente está aprendendo como fazer, né? Mas a intenção, ela é cosmoética. Acho que isso é importante. E aí eu queria trazer aqui para o nosso debate também essa questão do binômio admiração, discordância, e o binômio líder-liderado. Porque a gente também precisa, nesse exercício da liderança, saber ser líder e saber ser liderado. Porque a gente vê também aí no exercício, né, da liderança, até no nosso próprio grupo, né, da conscienciologia, que às vezes a gente tem dificuldade tanto de assumir
esse papel de líder e estar à frente e aberto aí à heterocrítica, né? Como também de se colocar no papel de líder, de liderado também. Então, acho que esse exercício, saber aí a questão da singularidade, da especialidade, em que momento eu posso ajudar mais o grupo, que aquela responsabilidade é minha, e quando é melhor, por exemplo, que seja outro colega que assuma o trabalho, e aí eu vou trabalhar junto, né, ombro a ombro, para que aconteça esse projeto. Porque hoje o que a gente vê aí trazendo para a sociedade, né, que vocês trouxeram também, é essa questão aí de polarização, né, todo mundo se acha o dono da verdade absoluta, então ou é preto ou é branco, aí se entende a liderança mais como poder, mas não o poder consciencial, que vem aí da questão do autoexemplarismo, que foi trazido aqui também no debate, né, do resultado aí dos trabalhos, do grupo, e a gente vê que hoje na sociedade tem essa liderança mais autocrática, né, então é o poder absoluto governar para um grupo e não para o que seja melhor para todos, isso a gente vê também. Acho que dentro da CCCI também, da comunidade, né, conscienciológica, a gente vem fazendo um esforço, acho que como grupo, para estudar a coliderança, a liderança compartilhada. Nós mesmos aqui em Florianópolis fazemos um exercício, mas a gente vê o quanto a gente ainda está engatinhando ou está no princípio, do começo de compreender isso, porque às vezes parece, então a liderança, né, compartilhada todos decidem tudo, mas e na hora de fazer, e na hora de assumir, né? Então eu entendo que quando é uma liderança aí compartilhada, que a gente está buscando fazer esse exercício, todos assumem a sua autorresponsabilidade, todos assumem os seus trafores e estão trabalhando para que seja o melhor para o grupo, né? Aí é o que vem a condição ali que o Marcelo trouxe, né? Não precisa ninguém mais dizer o que eu tenho que fazer, existe essa cosmovisão, né, grupal, todos estão buscando fazer o melhor, assumindo cada um também a sua expertise, né, a sua singularidade consciencial. Então eu vejo que também tem aí um contraste muito grande dos movimentos que a gente está vivendo na sociedade, que vai mais para essa liderança mais retrógrada, eu diria, né, e um movimento que traz o paradigma consciencial, que é para essa liderança interassistencial, caminhando aí por uma liderança compartilhada ou por uma coliderança, né? Onde todos assumimos a autoliderança, assumimos nossos trafores e estamos aí trabalhando ombro a ombro. Bernardo, um segundinho só em cima disso que você trouxe, Aline, que eu acho que é muito rica essa... acho que o meu som estava fechado. Uma reflexão que você trouxe de a autoliderança em tese é a consciência com ela mesma. Então, pode ser o tempo todo, né? A gente está o tempo todo convivendo com a gente. E essas lideranças contextuais de um projeto, de um trabalho, quem tem mais maturidade a nível interassistencial também, de líder liderado, não excluem a autoliderança. E essa nuance, eu acho que ela é muito séria, quando tem o comodismo do liderado e o autoritarismo do líder. A responsabilidade não é minha, fulano que mandou fazer, eu estou fazendo. Não, precisa fazer do jeito que eu penso e acabou, né? E o quanto que essa questão crítica, o quanto que essa questão de composição, o quanto que essa questão de coliderança que você falou que a gente está, eu concordo, jardim de infância. A nível de coliderança com C maiúsculo, né? A gente está aprendendo na prática como que é isso, e o desafio também que de entender esses limites e entender quando a gente se coloca e que papel que a gente tem em cada momento. E eu falo também por mim, a dificuldade, às vezes, de não ficar querendo só viver o ideal, como que seria uma coliderança ideal, se deparar com os desafios do dia a dia na CCCI e na SOCIM, né? Não perder não entrar num acesso de raiva por ver, às vezes, situações absurdas que a gente vê e fala, mas pera, se eu for entrar na onda,
também não estou ajudando. Então, acho que esse desafio hoje, esse momento que a gente está, ele é bem, de novo, oportunidades, né? As situações estão aí, as oportunidades estão aí. Mas isso que você trouxe, eu acho que é bem bacana só de frisar, né? A autoliderança, os contextos de liderança e como que a gente vai entendendo aos poucos essa coliderança. Como que é isso na prática, né? Desculpa, Antes Bernardo. de Só... passar aí para o Bernardo, posso só fazer uma colocação, Bernardo, bem rapidinho dentro disso, que acho que vai um pouco dentro do que a gente está vivendo na sociedade, que é a questão da polarização, né? Então, dentro desse exercício aí né, liderado e da liderança, assumindo mais empreendimentos, estando mais no front da batalha, a gente também compreender que nesse exercício a gente vai se equivocar, a gente vai errar. E aí, ver, tudo bem, a intenção era cosmoética, errou por ignorância mesmo, por não saber, né? Mas não desqualificar a pessoa. Não é porque a pessoa cometeu talvez um erro, não, que tudo que ela já fez de positivo, porque é isso que a gente vê na sociedade, a polarização, é branco ou é negro. O cara é bom hoje, amanhã o cara é péssimo. Né? Então não é, a consciência ela tem aí seus trafores e seus trafares. Acho que tem que analisar o saldo interassistencial. Né? E a intencionalidade, a questão aí da cosmoética. Então, o CPC que o Marcelo trouxe, eu acho que isso é super importante, né? A gente ter o nosso código pessoal aí de cosmoética e grupal de cosmoética, né? Acho que isso é muito importante. E a gente, então, aplicar isso, binômio, admiração, discordância também. Às vezes nós vamos discordar do líder em algum momento, né? Mas, ou às vezes a nossa, né, na liderança aí compartilhada ou em grupos, né? Às vezes a nossa ideia não vai prevalecer, mas tudo bem, é cosmoético, é evolutivo, estamos juntos, né? E vamos fazer o que é o melhor e o que o grupo acha que é melhor, né? Mas essa questão da polarização, que acho que é muito séria, é que a gente precisa ficar atento, né? E aí uma outra coisa que eu trago aí, trazendo para mim, né, para o nosso dia a dia, eu sempre estou olhando qual é o meu gargalo, porque a gente sabe que todos temos nossos gargalos, né? Então, eu acho que estar com esse abertismo e analisando as situações, vendo, né, a autopesquisa constante, porque a gente sabe que a gente tem aí o nosso ponto cego, a gente tem o nosso porão consciencial também, então, às vezes a gente vê, aconteceu lá, fulano escorregou na casca da banana, eu busco estudar como case e ver aonde que eu preciso trabalhar e me calçar e estar lúcida para eu não escorregar na minha casca de banana, né? Porque cada um tem aí os seus desafios devido à própria holobiografia, às próprias experiências de vida passada. Desculpa, Bernardo, acabei aí falando mais aí, te passo a palavra. Não, foi ótimo, altamente esclarecedor. A gente recebeu aqui no chat um pedido do Adelino Denk, a quem agradeço a participação, pedindo para os debatedores comentarem, tem muito a ver com o que a gente com o que vocês acabaram de falar. Diante dos cenários de corrupção, ele pede para que os debatedores comentem sobre a atitude cosmoética na contribuição da liderança interexistencial reurbanizadora. Qual a importância da cosmoética nesse cenário, enfim, do ponto de vista da liderança interassistencial reurbanizadora? Você quer comentar, Aline? Olha, eu posso comentar, e obrigada, Adelina, aí pela pergunta, né? Mas depois eu passo para o Marcelo, que está aí para direito, da cosmoética, né? Eu penso assim que uma forma que a gente pode estar exercendo, porque a liderança interassistencial também, ela pode ser silenciosa, né? Foi o que o Marcelo falou, a questão ali do autoexemplo, né? Aí, quando tu li a pergunta aí do Adelino, Bernardo, me veio muito a questão da TENEPS, né? De a gente poder estar assistindo nesse momento, por exemplo, aqui no Brasil, agora que a gente está em um momento político bem complicado, complexo, né? Então, exteriorizar a energia para todos os líderes que estão aí, né? Que estão aí na frente, para que possam ter, né? Que os amparadores possam ter acesso para que realmente amplie aí a lucidez e possa que aconteça o melhor para todos, né? A gente está num momento bem complexo e eu entendo que
momento da reurbex mesmo, né? A gente sabe que a gente está num período de aceleração da reurbanização extrafísica. Isso o que que significa? Significa mais consciências que não ressomavam há muito tempo, que estão, digamos, num nível, como a gente comentou antes, evolutivo, como se tivessem parado ainda no tempo, né? Então, com muitas patologias, um pouco anacrônico com o momento que a gente vive, então muitas consciências aí belicistas, com questão de poder, com autoritarismo, neonazismo, todas essas consciências estão renascendo. E aí gera essa situação aí política que a gente está vivendo, a questão da corrupção que o Adelino trouxe. Então, cada vez acho que se torna mais importante aí para os intermissivistas a gente ter o nosso código pessoal de cosmoética, a questão da ortopensenidade, porque acho que uma coisa que é importante a gente trazer aqui, que a gente não é conscienciólogo quando a gente entra no debate, quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente vai fazer o nosso voluntariado. É 24 horas multidimensionalmente buscando vivenciar o paradigma consciencial, aquilo que a gente já consegue no nosso nível e buscando se autossuperar. Então, a questão da ortopensenidade eu acho que é muito importante, porque aí vem a questão da pensanização, né? Pensamento, sentimento e energia. E às vezes eu não preciso abrir, mas se eu tenho um pato pensene contra determinado político ou determinado grupo, aquilo ali já tem um efeito multidimensional. E isso a gente não quer dizer que a gente não vai ser crítico, né, com a situação que está acontecendo, mas eu entendo que é diferente nós sermos críticos com a situação, aquilo que não serve mesmo, saber discernir, né, que é o autodiscernimento, o que está certo, o que está errado a nível evolutivo, mas outra coisa é patopensenizar contra aquelas consciências, ou contra aquele político, né? Então, eu acho que eu penso que essa questão da ortopensenidade, do Código Pessoal de Cosmoética, e aí a assistencialidade, por exemplo, através da TENEPS, eu penso que pode contribuir muito nesse momento, né, a nível individual. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente está conseguindo aí fazer pelo menos jogar aí iniciar uma mudança, né? Porque, como o Marcelo trouxe lá no começo, a gente está num hospital escola. A Reurbex ela vem justamente fazer esse movimento para transformar isso numa escola hospital, ou seja, mais assistente, menos assistidos, mais aprendizado, menos sofrimento, né? Então a gente só tem que começar pela gente, né? Então acho que seria isso. E, Marcelo, desculpa, só um ponto nisso que você falou, Aline. A gente teve um debate paracientífico no começo desse ano com o professor César, o professor Adelino e a professora Cristiane Gouget. E foi o tema da pseudo-harmonia. E o professor César trouxe uma reflexão que eu estou buscando exercício até hoje, né? No momento que você tem admiração, discordância, que você discorda de alguém, não quer dizer que a pessoa se torna automaticamente meu inimigo. E essa distinção, que acho que entra super no viés da fraternidade, né, da mega fraternologia, sem ser a pasmaceira, sem ser, então amo todo mundo e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Podemos melhorar, com certeza. Mas essa nuance de intencionalidade no dia a dia, para coisas maiores e coisas pequenas, eu acho que é um exercício de sustentação desse ortopensene, sustentação de uma manifestação, automanifestação, né? Cada vez melhor para favorecer, no meu entendimento, a oportunidade de mais pessoas poderem mudar juntas e construir coisas juntas, mas isso que a gente está falando, né, do código pessoal de cosmoética, da autoliderança, né, de eu gerenciar pelo menos o meu holopensene, né? E aí melhorando, vendo os gargalos, ninguém é perfeito, a ideia não é essa. Mas essa nuance, né, de discordância, de senso crítico e inimigo, que não obrigatoriamente é a mesma coisa, eu acho que entra bastante nisso que você está trazendo de como é que a gente pode também ir exercitando, refletindo e se analisando. Marcelo. É bem o viés da comunicação não violenta, né? Eu discordo do outro, mas nem por isso eu preciso atacá-lo. Nem por isso eu preciso destruir o diferente, né? O diferente, ele só é diferente. Ele não é menos, não é mais.
Então, a gente aprender também a conviver com os diferentes, com as diferentes opiniões, com os diferentes pontos de vista, com as diferentes conclusões, é importante dentro do processo evolutivo. Quando se pensa em corrupção, a gente sabe que corrupção é um processo anticosmoético. Agora, olhando historicamente, o planeta é um processo que ele, vamos dizer, ele crassa na sociedade como se fosse algo muito profundo. Então, o contraponto que a gente tem hoje, eu sou consciente que eu não vou conseguir acabar com a corrupção do planeta, mas eu posso começar a contribuir com uma gota, que é a auto-incorruptibilidade. Eu posso começar a não ser conivente com condições de corrupção. E aí, a pergunta da Adelina me fez pensar quanto que o processo do parapsiquismo ele é importante. Né? A professora Aline trouxe a questão da ortopensenidade. Então, tudo que a gente penseniza gera efeitos, agrega com outros grupos. Né? Então, existe o holopensene. Então, quanto que a gente consegue observar, procurar ter o nosso senso crítico, o nosso autodiscernimento, mas não entrar no lado patológico dessa polarização que existe, da corrupção que existe nos diferentes sistemas, seja sistema econômico, sistema social, sistema político, sistema educacional, sistema de saúde, enfim, são problemas sistêmicos que existem na sociedade em função de ser ainda um planeta hospital-escola, né? E aí eu fiquei pensando nesse processo do parapsiquismo, o quanto que ele possibilita a gente acolher as consciências que ainda estão muito arraigadas dentro de um processo de ódio. E a Heurbex, ela veio para, vamos dizer, eliminar, ajudar a reciclar consciência a consciência de um dos crancos do planeta, que é a questão do ódio, a questão do belicismo, a questão dessa vontade de acabar com o outro, né, de que o outro pudesse desaparecer, e que é uma ilusão, porque a consciência ela é multidimensional, ela é multiexistencial, então acaba com o corpo, ela continua em outra dimensão, e só entra aquele ciclo vicioso, né, da vítima algoz, vítima algoz, vítima algoz, até que a pessoa queira sair para ser o assistente, que é a via de saída dessa interprisão, desse holopensene arcaico, retrógrado, vamos dizer, um cancro dentro da sociedade humana. Então, o parapsiquismo, ele ajuda a pessoa a ver a hora que ela entrou nesse padrão, ela vai ter consequências. Ela tem a sinalética que apita, é a consex que, que tem a intrusão, é a energia do ambiente que altera, e ela fala, opa, passei da conta, estou entrando na onda do ambiente, estou entrando no vai do holopensene do momento. E ela se regra, por quê? Se ela se regra, e aí a gente volta para o direito, ela fica disponível para os amparadores para poder acolher. E a outra reflexão que essa pergunta do Adelino me trouxe é a importância da desperticidade. Ou seja, o quanto que a gente buscar a condição de desassediado permanente total para poder ter o autodiscernimento lúcido, multidimensional, é importante. Né? E como nem todos estamos na desperticidade, a pré-desperticidade é o momento de cada um. E a pré-desperticidade, o professor Valdo define como sendo assim, um momento em que a consciência, inteligentemente, ela resolve abarcar as consciências carentes de prioridade evolutiva, que são as consciências assediadas, assediadoras, as energívoras. Então, a consciência resolve abarcar. Mas para eu poder abarcar isso, eu preciso ter equilíbrio. Então, pegando o tema da corrupção, eu vejo que um dos aspectos sérios para a gente tratar do ponto de vista da conscienciologia é a autoincorruptibilidade. Porque é essa autocorruptibilidade que vai fazer a refratariedade para que em diferentes contextos e ambientes a gente não entre mais nesse holopensene, nesse bolsão da corrupção. Então, a Conscienciologia ela sempre coloca a consciência como centro da coisa, né? A gente não vai conseguir acabar com a corrupção do mundo, da sociedade, mas a gente pode contribuir, mesmo que seja uma gota no oceano, com a autocorruptibilidade, com as gestões que a gente vai fazer, com o exemplo que a gente vai dar, com a capacidade de acolher essas consciências desequilibradas e ajudá-las a ter uma perspectiva diferente. Então, acho que talvez essa seja a minha contribuição dentro dessa reflexão. E o que eu acho bacana, Marcelo, já disso trazendo para um outro ponto de reflexão, o quanto que, quando a gente pensa em planeta, universo, né, a gente, quem sou eu? É uma gota no oceano, mas não é pouca coisa. Quando a gente está pensando nesse trabalho sério, quando a gente vê esse processo de autodesassédio, de referência, de coerência, de cosmoética, às vezes no outro, né, fica às vezes mais claro, mas isso não é pouca coisa.
Senão a gente já estava todo mundo desperto. Também não é tão simples. Então acho que essa priorização, né, na liderologia, a gente foca em estudar e compreender mais de empreendedorismo evolutivo. De um tempo para cá eu estou tentando lembrar, eu sou o meu maior empreendimento evolutivo. Se eu não me priorizo nesse ponto que você trouxe, né, de qualificação, de sustentabilidade, de equilíbrio, de reflexão, que a Aline também trouxe de reciclagem, eu vou sempre ficar em segundo plano, vou atender as demandas num nível. Se eu quero, né, ter essa mudança de patamar, isso tem um exercício que precisa ser feito e não é pouco. Por mais que seja só uma gota. É uma gota e é bastante, né? Repercussão. Acho que quando alguém levanta a mão na Herbex, estou aqui para colaborar, os amparadores celebram. Porque imagino como que é extrafisicamente, pensando na realidade intrafísica que a gente está. E aí, só para, se você puder também já trazer algumas reflexões a nível de competências fraternológicas, e acho que um link bacana também pensar com essa questão que você trouxe da desperticidade e da autoincorruptibilidade, até aqui para esse debate, lendo, estudando também o material de vocês, um pouco sobre o tema, o quanto que tem um caráter do Sen, do Pensen, a nível de sentimento elevado, e o quanto tem um caráter do Pen, a nível também de maturidade de compreensão e cognição, e que eu acho que são muito basilares quando a gente está falando de auto-incorruptibilidade, sem ser um auto-cerceamento, sem ser uma auto-imposição, então eu não posso, chicotinho. Não, né? Só se eu puder explanar um pouquinho sobre essas temáticas com relação aí à liderança que a gente está falando. Sim. Então, veja, você trouxe a questão eu trouxe a questão da autocorruptibilidade e pegando a definição de fraternidade, mega fraternidade, que o professor Valdo propõe, ele coloca 2 pilares, que é o autoimperdoamento e heteroperdoamento. E quando a gente pensa a mega fraternidade, a gente pensa sempre como um viés mais mental somático, como uma resultante de cognição, de equilíbrio, de clareza, de ortopensenidade. Porque quanto mais cosmovisão, mais clareza mental, mais equilíbrio, mais harmonia a consciência tem, mais ela consegue vivenciar os sentimentos elevados. Ela sai da seara das emoções, que são mais estimuladas na sociedade, a gente liga a TV, abre o jornal, ouve o rádio, a gente vê os extremos da emoção saudável à emoção altamente patológica, e ela sai desse limite, como se fosse assim uma baliza, e ela vai para um outro patamar de vivência, que são os sentimentos elevados, que a consciência, a partir do seu equilíbrio holossomático, ela começa a viver mais. Então ela começa a ter mais gratidão. Mas como ter gratidão dentro de um cenário de tantas desigualdades, de tantas pessoas com vulnerabilidade, de tantas corrupções que impactam vidas e matam vidas indireta ou diretamente, de tantos desequilíbrios e anti-exemplos na sociedade? É possível. É possível ter gratidão. Ou seja, que lição que isso me traz? Qual é o aprendizado que eu tiro disso nesse contexto evolutivo? Porque esses cenários sempre existiram dentro das sociedades. Talvez hoje mais intensificada no contemporâneo, mais visibilizada no contemporâneo, mas eles sempre existiram. Como que um ser não se porta? Como que ele vê? Como que ele vive? Como que ele sente diante dessas tragédias evolutivas ou dessas tragédias de histórias? Então, existe uma série de sentimentos elevados que a gente não é estimulado. Ao contrário, na sociedade é banalizado ou visto como algo até ruim. Então, a pessoa que é generosa, as pessoas falam assim, olha, cuidado, as pessoas vão se aproveitar de você, hein, com essa sua generosidade. Bom, esse é um problema do caráter da pessoa que tentar fazer isso, não meu. Entende? E a sociedade, você é ingênuo, não pode ser assim. As pessoas vão te passar para trás. Esse é um problema de anticosmoética da pessoa, não meu. Eu não vou abrir mão de um traço positivo em função da patologia social. Então, aí a gente começa a entrar nessas competências. O autoimperdoamento, quando você pensa em mega fraternidade, né? Puxa, mas como que ser autoimperdoador e heteroperdoador pode ser base para mega fraternidade? Porque é a partir do autoimperdoamento, que é sinônimo de autoincorruptibilidade, de autorrigorosidade, de autodisciplina, de se levar a sério, que a consciência está tendo a postura mais fraterna com ela. Porque quando ela é autoimperdoadora, ela não fica passando a mão na cabeça dela. Ela vai procurar fazer a autocorreção.
ela vai procurar fazer a autorretratação, um outro retrato dela mesma. Ela vai ter uma proatividade inserida naquele contexto. Quando ela se perdoa, ela fala assim, não, mas é assim mesmo, Marcela, se perdoa, né? Tá certo. Não, não tá certo. Isso foi um erro, mas não é se chicotear, é ver como que eu transformo essa realidade. Por outro lado, com as outras consciências, o hétero-perdão. As pessoas vão errar com a gente, elas vão pisar na bola, elas vão ter condutas anticosmoéticas. E o hétero-perdão é o quê? É uma consciência, uma postura, uma decisão inteligente, que a própria pessoa resolve não manter e perpetuar aquele mal. Não perdoar é perpetuar o mal. Ou seja, aconteceu algo há 10 anos comigo, numa situação com um parente. E eu continuo trazendo isso e remoendo aquilo ano após ano. 10 anos depois, quando eu falo daquilo, me altera a adrenalina, me gera emoções negativas, eu fico com raiva de novo, eu penso nisso mal da pessoa, eu justifico que eu era a vítima dentro do contexto. Eu estou perpetuando aquele mal. Isso me gera efeitos multidimensionais, holossomáticos, evolutivos. Então, o autoemperdoamento comigo, eu vou ser rigoroso, buscar autoincorruptibilidade, é a conduta mais fraterna que eu posso ter comigo, com o outro, o heteroperdoamento. Mas na hora que eu faço o heteroperdão, eu preciso compreender que lição que eu preciso tirar dali. Então, as competências fraternológicas, eu listei até algumas aqui para a gente pensar, a questão da solidariedade, a gente começa a pensar mais em ser solidário, a questão da generosidade, que eu trouxe como um primeiro exemplo, a gratidão, que existe memória, existe ver o que eu aprendi. A gente pode ser grato até com uma situação ruim que aconteceu com a gente. Olha o paradoxo, né? Por como assim, uma situação ruim que você vivenciou, que aconteceu, que é algo que alguém fez com você, você tem gratidão? Sim. A pessoa, ela olha para aquilo, ela vê o quanto que ela mudou a partir daquela experiência que ela teve com aquela consciência naquele contexto. E isso traz a ela um sentimento de gratidão. Então, ao invés de ela entrar na condição de vítima ou de algoz, ela entra num outro padrão, que são esses sentimentos elevados, que é da gratidão. Isso faz toda a diferença, porque ao invés de ela reduzir, a vítima, o algoz, é um redutor de lucidez. A gratidão é um expansor de lucidez. Ela vai começar a pensar como que ela pode ajudar, por exemplo, pessoas que passam ou passarão ou poderiam passar pelo que ela passou. A visão é totalmente diferente, ela não é uma vítima, não é um algoz, ela está indo já para um movimento de assistência. Às vezes essa pessoa vai abrir uma fundação, ela vai abrir uma ONG, ela vai